Eles que lutem no ar, eu sou o Gabi, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje o papo é sobre futebol, carreira e até beisebol, porque eu estou com um convidado de garbo e elegância. Ele é jornalista da ESPN, mas também já foi conhecido para uma geração inteira como livro. Então seja muito bem-vindo ao Eles que Lutem, o Biratã Leal. Aê! E aí, Bira, tudo bem? Não, tudo bem, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Acabou demorando, né? Já era pra ter passado aqui já faz um tempo, sempre tava um problema, daí a gente conseguiu combinar, só que daí teve um problema que teve que esperar mais um mês, mas tô aqui. Tamo aqui pra falar de futebol, falar da sua carreira. Muito orgulhoso de você estar aqui, fez parte também ali, a gente tava conversando aqui com o Gustavo, né? De uma geração inteira que te acompanhava primeiro no YouTube, te conheci primeiro no YouTube e depois na ESPN. Então já deixando os agradecimentos, agradecer a ESPN que liberou o talento e também ao Jonatas, porque sem o Jonatas isso daqui não existiria. Então, um abraço pro Jonatas. Vamos começar o papo, então. Qual pergunta, clichê, que se eu fizesse agora pra você já ia odiar responder, Biratã? Eu não odeio perguntas, tá? Eu não tenho essa coisa de odiar, porque acho que a pessoa que pergunta, ela tem uma dúvida legítima, então não tenho odeio. Eu tenho algumas que, assim, eu já respondi muito, então... Qual? Deixa eu pensar, tem alguma aí que depende do meio. Quando eu tô falando de beisebol, tem algumas ligadas a beisebol, do futebol tem outras. Tinha algumas, por exemplo... Que eu achava legal a pessoa quando perguntava, ela sempre numa boa vontade, mas eu tive que responder muitas vezes essa mesma pergunta, tá? Como que era trabalhar na ESPN ou no Desimpedidos? Essa eu tive que responder muitas vezes. Muitas vezes? Então calma. Ô Biratã Leal, como é trabalhar na ESPN? Não, a resposta que eu dava é a mesma nos dois casos, tá? As pessoas acham que trabalhar na ESPN ou no Desimpedidos que é super legal, pô. O cara do... hoje o Desimpedidos só tem uma cara um pouco diferente do que tinha na época que eu tava indo mais lá, que tinha o Bolívia, o Fred e tudo. Mas, então era um canal, pô, que tava no seu auge da fama, bombando. Se bem que, assim, ele bateu 10 milhões de inscritos semana passada, então ele tá até forte, vive forte. Mas... daí o pessoal achava que não, porque os caras tudo uma zoeira, os vídeos, o Fred tá tudo uma zoeira. Na ESPN, pô, o cara ama esporte, fica o dia inteiro falando de esporte, vendo jogo na TV, tudo. Tem esse momento de zoeira no Desimpedidos, tem esse momento de esporte na ESPN, mas a gente nunca pode esquecer o seguinte, são lugares de trabalho, as pessoas estão trabalhando ali. Então tem hora que é zoeira, tem hora que, ou no caso da ESPN, tem hora que você fica só vendo o jogo e fica só com os colegas, você tá ali na redação sentado do lado do Calçade, do lado do Jean, do Alex Seng, do Bertozzi, você tá lá do Fernando Campos, que nos deixou, mas ficava lá do Donan, do Donk, e todo mundo ali, vendo o jogo ali na TV, na redação, conversando. Fábio Luciano sentava do lado, Fábio Santos ali, e ficava, tem esse lado. Tem um lado que é trabalho. Tem um lado que é trabalho, o que é? Tem um lado que, assim... Você tem que fazer coisa chata de trabalho. Nos Desimpedidos tinha hora que, assim... eu imagino que tem até hoje, né? Tem reunião de trabalho, que é uma reunião. Que, assim, reunião pra discutir, olhar os números, olhar, pô, o que deu errado aqui? Tudo bem, o que deu errado, quando você vai discutir uma solução, a solução pode ser uma zoeira, pode ser uma coisa meio divertidinha. Mas você vai ter uma reunião de trabalho. Então você vai ter que ter uma reunião, pô, mas essa aqui não tá dando certo. Pô, o que a gente tem que fazer? Pô, aquilo lá também não deu certo. O que a gente faz agora? Pô, e aquele negócio que a gente tá pensando em fazer não deu certo? Por que não deu certo? Tem que fazer alguma coisa. Pô, não deu certo fazer sei lá o quê, por que não deu? Daí, assim, tem essas horas. Na ESPN também tem hora que você tem que discutir a pauta do programa, você tem que discutir... daí tem gente que vai querer que o programa faça debate sobre um assunto e tem gente que quer falar sobre outro assunto e não vai caber tudo, e daí vai ter que escolher. Tem hora que você vai ter que pensar, pô, o programa tá ficando meio maçante, ou o programa ficou legal, sabe? O que a gente fez diferente hoje que o programa ficou legal? Daí, pô, acho que o programa foi legal, só que a gente viu a audiência não tava ainda do jeito que a gente imaginava. O que será que aconteceu? Às vezes a gente não aconteceu nada com o programa, às vezes a audiência ficou mais baixa porque no mesmo horário tava num outro canal passando um baita de um jogo e é lógico que todo mundo foi ver esse jogo, entendeu? Mas assim, você tem que ter reunião de trabalho também, você tem essas coisas, tá? Então as pessoas ficam achando que é só diversão, tudo. Não, tem coisas de trabalho. Tem hora que assim, eu tô em casa querendo descansar, querendo ver série de TV sobre, sei lá,
ficção científica, qualquer coisa. Eu quero ver Star Wars na TV, mas eu tenho que ficar vendo o jogo, por quê? Porque assim, é o meu trabalho e eu tenho que saber o que aconteceu no jogo, mesmo que não seja a coisa que eu esteja mais afim de fazer no momento, entendeu? Mesmo que seja um jogo que às vezes eu nem tô afim de ver, mesmo que seja porque, sei lá, o meu time perdeu e eu tô pé da vida, ou porque o rival do meu time ganhou e eu tô pé da vida, mas eu tenho que ver o que aconteceu no jogo, entendeu? E você tem que ficar ali se massacrando porque é trabalho. Acontece. Então, né? assim, é legal, é divertido, eu não tô reclamando da minha vida, em absoluto. A gente só não pode esquecer que é trabalho também. Então também tem esses momentos de ser trabalho, né? Não pode romantizar, né? Porque o trabalho tem Isso. essa parte que tem muita coisa legal, porque a gente escolhe... Geralmente a gente escolhe o que a gente ama, né? Mas tem o outro lado que a gente não pode romantizar. Você assistindo o jogo, você tá ali assistindo o jogo, tem algum momento que você consegue só assistir um jogo pra relaxar? Sem analisar nada, ou sempre vem o olhar analítico do jornalista esportivo? Acaba tendo um pouco, não tem muito jeito. Talvez assim, quando é um jogo que eu sei que não vai fazer muito parte do meu trabalho, sei lá, quando eu tô viajando, e de repente eu vou num jogo ali, no meio da viagem, assim, que eu não sei que eu não vou fazer daquele... E daí eu só tô querendo curtir um momento, assim, pô, como que é ver o jogo nesse lugar aqui? Eu tô num país diferente, principalmente. Se eu tô no Brasil ainda, de alguma forma eu vou achar que aquilo... Eu tenho que ficar de olho naquilo. Mas se eu tô no exterior, por exemplo, sei lá, no passado eu viajei pro Japão de férias. Eu não fui ver jogo no Japão porque quando eu estava lá não tava tendo jogo de futebol, eu estava nas férias do futebol lá no Japão. Digamos que eu tivesse ido. Eu não ia ficar vendo um jogo no Japão pensando necessariamente em pauta. Claro que em algum momento eu ia pensar em coisas que seriam elementos que eu iria usar no trabalho. Mas na hora em que eu estaria lá, eu estaria mais querendo absorver tudo, assim, pô, que legal que é isso aqui e tudo. Mas, no final das contas, você fica um pouco ligado, sim. Você não relaxa completamente. Você fica sempre pensando... até porque, assim, em certo momento, é até uma coisa um pouco... Você se treina... às vezes você não consegue, tá? Se treina não significa que você vai ser bem sucedido sempre. Tem gente que não é bem sucedido, tem gente que é. Tem gente que às vezes não vai ficar no meio do caminho. Mas você sempre se treina pra também não se deixar contaminar muito pelo seu clubismo, né? Pela sua preferência clubística na hora de ver um jogo de futebol. E isso você treina também quando você tá vendo. Mesmo quando eu tô vendo um jogo e eu tô torcendo claramente por um time, quando eu tô vendo esse jogo, assim, tipo, tô vendo em casa o jogo. Eu tô torcendo. Mas eu tenho que ter a capacidade... de ver o lance e mesmo torcendo, saber, não, mas não foi pênalti. Tá, os caras estão reclamando um pênalti aqui, pô, seria legal se o juiz marcasse esse pênalti, mas não foi. Assim, é mais difícil você no dia a dia tá vendo o jogo, foi pênalti, juiz, pô, você tá vendo assim, tá vendo o jogo em casa, foi pênalti, pô, caralho, bababá. E daí depois no dia seguinte você vai ter que falar sobre aquilo no programa. Tem gente que consegue sim, simplesmente vira a chavinha e não foi pênalti. O cara se atirou, aquele foi um contato legítimo de jogo. Mas assim, pelo menos pra mim é mais fácil se eu sempre já tiver mesmo que eu não tá a chave totalmente virada, mas ela tá um pouquinho no meio do caminho ali, pra não me deixar contaminar muito, porque assim, existe uma tentação natural de quando você tá vendo o jogo do seu time, ou você tá secando o rival, de você querer achar que o juiz tá roubando, que o time tá jogando melhor do que ele tá jogando, ou que aquele cara é um vagabundo, que assim, sabe, esse tipo de coisa. Você fica... Mal intencionado. Mas não, esse jogador vagabundo que não corre, sei lá o quê. Você tem uma tendência, às vezes, de pensar isso. E assim, senão você tem que ser um profissional responsável quando você vai na frente do microfone, ou na frente do computador pra escrever, na frente de um teclado pra escrever. Você tem que ter o discernimento de saber separar as coisas, né? Então, você não pode falar essas coisas de forma irresponsável. Ou assim, sabendo que, pô, às vezes você sabe que não foi pênalti, sabe? Não foi pênalti, mas você tá reclamando só porque você tá reclamando, né? Porque é gostoso também, porque você quer acreditar que foi, mas você sabe que não foi. Mas é muito bom, assim, quando tem um pênalti ali, você sabe que não foi, mas é contra o seu time, é bom você também ficar falando assim, não foi, ó, tá vendo? Simulou. Porque também é aquele lado mais emocional e menos racional, mais pra um jornalista esportivo, isso deve ser duro, né? Então você fica meio que sempre alerta pra não se deixar contaminar pelo clubismo, né? Isso eu acho que é normal. Antes da gente começar a voltar lá no início da sua carreira e tudo mais, eu vou te pedir um favor, que é um clássico aqui no Eles que Lutem. Você olha na sua câmera da verdade, eu peço pro pessoal fazer a publi gratuita. Você pede pro pessoal deixar o like, se inscrever e tudo mais, que quando eu peço, ninguém faz. Então, aproveitando da sua credibilidade, por favor. Pô, gente, vocês sabem já, né? Não
não precisava ficar falando, né? Dá o like, porque você dá uma força pro canal, o vídeo ganha relevância, mais gente vai poder ver. Se você clicou aqui é porque talvez você queira ver as besteiras que eu tenho pra falar, e você pensa, pô, seria legal se mais gente visse essas besteiras, porque eu vou conseguir conversar com elas sobre as coisas que o livro falou. Então clica no like. É isso, curte o canal, porque daí de repente você vê mais gente falando essas besteiras aqui no futuro também, entendeu? Então assim, é só clicar no like, você sabe que tem que fazer isso, vai. Maravilha, ótimo, gostei, porque acho que agora se o pessoal também não deixar o like é uma coisa contra a gente, Sim, é uma coisa contra a gente. E é, né? Com certeza é. Mas voltando lá no início da sua carreira, porque você teve um início não tão tradicional, né, no jornalismo, né? Você foi para um jornalismo de engenharia, só depois você foi para o jornalismo esportivo. Quero que você conte um pouco desse início. É que assim, o pessoal às vezes me pergunta assim, o pessoal, estudante de jornalismo pergunta muito, né? Como foi o início da carreira, como fazer pra... Eu quero fazer jornalismo, ou então quando o cara tá naquela fase de... tá no colegial pensando em fazer faculdade, né? E em se inscrever no vestibular, aquelas coisas. Daí fala, eu queria fazer jornalismo porque eu gosto de esporte, sei lá o que. Eu falei, você gosta de jornalismo? Você gosta de esporte? Você pode gostar de esporte, fazer qualquer coisa com esporte. Você pode fazer direito e fazer direito esportivo. Você pode fazer publicidade e fazer marketing esportivo. Você pode fazer medicina e trabalhar com medicina esportiva. Você não precisa gostar de jornalismo para trabalhar com esporte. O jornalismo esportivo não é a única área ligada a esporte, né? E eu falo muito isso porque eu queria ser jornalista. Claro que trabalhar com esporte era a meta principal, mas eu queria trabalhar com jornalismo. Porque no final das contas, isso fica recado aí, estudante de jornalismo, assim, a quantidade de vagas de emprego que tem dentro do esporte é sempre menor do que a quantidade de pessoas que querem trabalhar com esporte, porque é uma área que acaba sendo mais fascinante, atrativa. E no final das contas, sei lá, 5%, 10% das vagas no jornalismo são dentro do esporte. Daí vai ter vaga no jornalismo dentro de política, de cotidiano, cidades, artes, entretenimento, jornalismo técnico, setorial, vai ter assessoria de imprensa, vai ter mídias sociais, que hoje é uma área grande também, assim, enorme, trabalha com mídias sociais. Você pode trabalhar você pode usar a habilidade que você desenvolveu na faculdade de jornalismo para virar redator, né, redator de diversas áreas. Você pode fazer várias coisas. O jornalismo esportivo é uma delas e não é a maior. Então, às vezes o emprego não surge pra você tem que trabalhar, né? Termina a faculdade, você começa a pagar as contas, você tem que trabalhar tudo. Então, no final das contas, não pintou uma oportunidade. Quer dizer, até pintou uma oportunidade de virar na época, assim, chegou a ter um convite, uma conversa pra ir pra fazer uma entrevista no Lance. Sim. Mas aí porque eu tava na faculdade, então seria pra fazer estágio no Lance. E eu já tinha um emprego na época. Eu já estava trabalhando na época numa revista de engenharia, né? Uhum. E lá eu era estudante ainda, mas eu já tinha um status que eu já ganhava, um salário. Uhum. Eu não era aquela ajuda de custo de estágio, sim, entendeu? Como eu não tinha diploma, eu ainda não era contratado como repórter, mas eu já fazia muitas funções e eu tinha um salário equivalente ao de um repórter iniciante. Então eu já tava ganhando um dinheiro maior. E assim, eu tava namorando, tava legal a coisa, a gente já tava pensando em casar. E daí eu falei, eu tô num emprego estável, em que no que eu conseguir o diploma, eu vou ser efetivado, porque já tinham me avisado que iriam me efetivar, então até teria um aumento do salário, né, pro salário de repórter. E minha prioridade naquele momento era casar, né, juntar um dinheiro pra casar. Se eu voltasse lá pra virar estagiário, eu ia ter um dinheiro que mal ia pagar o que eu como e as passagens de ônibus, e eu ia ter que atrasar todo o processo. Então eu decidi ficar, assim, acabei não tentando nada no Lance na época, e fiquei 6 anos fora do esporte ali, né. Eu comecei a trabalhar fora do esporte e nos primeiros 6 anos de carreira foi trabalhando com engenharia e arquitetura. Mas foi uma escolha bem sucedida, tá? Eu casei, tô casado até hoje, tenho filho, então tá tudo dando muito certo no casamento, então assim, foi uma boa escolha. Foi tudo planejado. Não é que às vezes o pessoal fica, não vou casar porque tá legal, tudo, só que depois de 1 ano e meio separa, né? Não foi o caso não, tá? Então, tá tudo bem, acho que a escolha foi bem feita e eu consegui entrar no esporte no final das contas, né? Então... mas como? Porque assim, muito estudante de jornalismo deve pensar, né? Nossa, você tá numa área e você conseguiu fazer essa migração pra chegar ao jornalismo esportivo. Quero que você conte em que momento você conseguiu. Então, teve uma hora que eu tava de saco cheio de trabalhar com engenharia, né?
Depois de 6 anos, assim, putz, toda semana eu tava num canteiro de obra, aquela coisa de botar capacete, às vezes óculos até, botar bota ali de canteiro de obra, ficar em canteiro de obra. Viajei até pra fora do país visitar canteiro de obra, tudo. Mas tem uma hora que cansa, né? Pô, ficar escrevendo sobre superplastificante de concreto, guindastes, gruas, especificação de porcelanato. Apaixonante esses temas, né? Eu aprendi a gostar, tá? Eu até aprendi a gostar. Hoje, assim, eu passo na frente de uns canteiros de obra e falo, puta, canteiro de obra bonito esse aqui, hein? Tá bonitinho. E às vezes você vê, assim, você acerta ainda. Meu olho faz tempo que eu não trabalho, mas assim, tem vezes que eu passo assim, um canteiro de obra, esse canteiro de obra tá limpinho, bonitinho, organizado. Essa obra vai subir rápido. E você vê, essa obra sobe rapidinho. Tem uma, putz, esse canteiro de obra tá uma zona aqui. Você vai ver, um ano depois você passa lá na frente e a obra mal sai do lugar. Então, tem umas coisas ali. Então, não, e por obra de estádio, meu olho tá treinado. Eu fico vendo assim, sei não, isso aí, esse prazo aí não é mó caô, isso aí. Você viu isso na Copa do Mundo de 2014? Mas tá na cara, né? Vários. Não, tem projeto até de... Só de ver o desenho, aquele projeto arquitetônico mesmo. O pessoal falou, mas isso aqui não tem o menor sentido. Então, tem uma coluna, um pilarzinho desse tamanho aqui pra sustentar a cobertura inteira. Do que esse pilar aqui não vai sustentar essa cobertura? É óbvio que eles vão refazer o projeto. É óbvio que eles só largaram qualquer coisa só pra mostrar pra imprensa e todo mundo, nossa, que bonito, né? E acontece pra caramba, tá? Ou então você olha assim e fala, pô, aqui tem um projeto, estádio pra 30 mil pessoas, fala, isso aqui não tem 30 mil lugares, mas nem fudendo tem 30 mil lugares nesse desenho aqui. Não tem 30 mil lugares aqui, pô, pelo amor de Deus, olha isso aqui, entendeu? Só que o pessoal simplesmente bota lá e põe. Mas assim, daí... eu tava de saco cheio e pedi pra sair. Mas daí também foi um momento que aconteceu o seguinte: a minha mulher já tava com um emprego legal ali, que ela tava ganhando bem, assim, estável. E daí a gente fez uma conta que, assim, com o que ela tava ganhando, a gente conseguia viver no limite. A gente conseguia pagar as contas, sim, no limite. Não dava pra ficar brincando, mas dava no limite. Então, daí ela chegou, é hora de tentar mudar. Porque eu percebi também, se eu ficasse na engenharia, assim, eu ia estar lá até hoje, assim, e talvez eu não tivesse conseguido crescer muito também, assim, é um meio muito mais fechado, muito mais limitado, tudo. Então, eu pedi pra sair e eu falei, agora é tentar aventurar. A gente ainda ganhava pouco, não tinha filho, né, então tinha bem menos despesas, a nossa casa era pequena, entendeu? Então, assim, era apertadinho pra caramba. Então, assim, não tinha tantos gastos, assim. E daí, eu fiquei uns meses fazendo freela, fazendo freela, como o jornalista fala que ele tá desempregado, né? É que ele não tá com emprego, então ele tá fazendo freela porque ele tá aberto a ficar fazendo freela. Não, eu fiz alguns freelas de verdade, mas assim, era muito pouco, tá? Eu não sou bom pra ser freelancer, tá? Assim, de ficar correndo atrás, ficar ligando pros outros, oferecendo freela, eu sou péssimo pra isso. Eu tentei, a minha mulher faz isso, ela é boa, eu sou péssimo pra isso. O networking? Não é só networking, ficar pensando em pauta, daí manda pro editor da revista tal, do site tal, pô, eu queria fazer uma pauta sobre isso, aí o que você acha da ideia? Eu sou péssimo pra me vender. Então, mas eu tava tentando, fiz uns freelas na revista Placar, né? E daí, uma amiga... Daí, assim, você espalha o currículo entre os amigos, né? Daí uma amiga passou o meu currículo para um amigo dela que trabalhava na agência Placar, que era a agência de notícias da revista Placar. A revista Placar tinha uma agência de notícias na época, que na verdade, assim, era a equipe que produzia o conteúdo noticioso do site da Placar. Só que eles vendiam também esse conteúdo para outros sites que quisessem ter um noticiário ali. Me lembro que tinha o Prêmio IBEST, né? Eles tinham uma listagem de notícias que a parte de esportes era a Placar que fazia. Eu não me lembro alguns outros clientes que eles tinham. Eles tinham uns outros clientes ali. E então tinha que ter um noticiário, né? Então, eles estavam precisando de mais braços. O cara tava com o meu currículo e ele me chamou para conversar. Daí assim, também assim, eu botei na minha cabeça, eu tô formado já faz uns anos, mas eu sei que eu tô entrando do zero aqui nessa carreira, e no final das contas, assim, o dinheiro que entrar vai ser bom, mas a gente está conseguindo pagar as contas em casa com o que a gente tem. Então, eu fui lá, ele pediu para escrever um texto rápido, assim, para testar, eu escrevi rápido. Provavelmente eu tinha mais experiência do que muitas das pessoas que estavam indo para aquela vaga, que eram estudantes de jornalismo ou recém-formados. Eu já tinha 4 anos de carreira, já tinha até trabalhado como subeditor de revista, então já tinha mais rodagem. Então, assim, talvez meu texto tenha saído mais bonito, mais ajeitado, mais bonitinho, mais pronto. E como eu gosto de muitos esportes, sou aquele cara que, meus Jogos Olímpicos, eu fico louco, pirado, querendo ver tudo. Então ele pediu para escrever notícia, uma nota de futebol, mas uma nota, acho que de surf.
Acho que foi uma nota de outro esporte que ele pediu pra escrever também. Então, assim, a nota sai mais redondinha. Acho que tem muito moleque que nunca viu nada que não fosse futebol na vida, que apanha quando vai escrever de outra coisa, né? Sim. E daí a nota saiu redondinha. O cara vai, tá bom. Beleza, depois ele me chamou pra fazer um freelancer, né? Como plantonista. E eu fui fazer o plantão justamente de outros esportes. Outros esportes, assim, tudo que não é futebol. Então tem um repórter que vai fazer as notícias do Palmeiras, do São Paulo, tem um cara que vai fazer do Corinthians, do Flamengo, do Botafogo, do Grêmio, do Inter, do Atlético Paranaense, do Bahia, sei lá. Daí vai ter as equipes que vão cuidar no fim de semana de fazer o noticiário, que são jogos, o pós-jogo, as entrevistas, tudo, né? Mas precisa de alguém pra fazer os outros esportes que estão rolando. Não são a prioridade da Placar, então a Placar, sim, ela fazia, mas também não tinha que ter uma super cobertura, né? Então eles pegavam 2 plantonistas, um pra pegar, tipo, 8 da manhã até 2 da tarde. Não, da 8 da manhã até as 4 da tarde e outro das 4 da tarde até meia-noite. Era um negócio assim, né? Então eu precisava de 2, aí 2 fazem, o cara faz a manhã do sábado e a manhã do domingo, ou então faz a tarde, noite do sábado, tarde e noite do domingo, né? Então eu fui lá e fiz, né? E assim, como eu gosto muito de outros esportes, eu saí fazendo ali, fui fazendo um monte de nota ali de basquete, Campeonato Paulista de basquete, Campeonato Brasileiro de handebol, jogo da NFL, que na época a NFL não bombava, não tava bombado como tá hoje, então ninguém falava muito de NFL, mas eu cheguei e fiz uma nota de NFL lá, porque eu entendia tudo, jogos da NBA, sei lá, daí etapa de surf, e assim, eu me virava, assim, não que eu entenda, assim, seja um expert nesses esportes, mas eu tinha noção ali das terminologias, do que era relevante de você colocar numa nota que era só para informar o resultado dos jogos, ou o resultado da competição, ou, sei lá, quanto aquilo pro campeonato, o que aquilo representa pro campeonato, entender também qual a importância daquele campeonato, tudo, né? E daí o pessoal gostou. E daí eles acabaram me chamando lá e eu virei setorista do Palmeiras. Eu fiquei como setorista do Palmeiras. Isso daí a gente tá falando 2005, tá? Eu comecei lá, eu pedi pra sair da PIN, né, de engenharia, em abril de 2005. E eu entrei na agência Placar e comecei a fazer uns freelas em agosto ou setembro de 2005. Não demorou tanto. E daí em outubro eles já me chamaram pra ficar lá mais fixo como setorista do Palmeiras. Só que daí era engraçado. Eu fazia o noticiário do Palmeiras durante a semana. E daí no fim de semana eu fazia outros esportes, porque eles gostavam. Então na hora de fazer a matéria do jogo do Palmeiras no fim de semana não era eu que fazia. Porque você tinha que cobrir, né? Porque eu ia cobrir outros esportes, porque eles achavam que eu fazia bem os outros esportes. Então eu ia fazer os outros esportes e alguém fazia lá o Palmeiras. Que também é duro achar alguém que manje os outros esportes, que é isso, né? Geralmente o jornalista esportivo... E tem disposição, porque às vezes o cara tá de má vontade, ele até faz porque tá sendo pago pra isso, mas vai lá e entrega, tipo, 6 notas por dia. Ele fala, pô, 6 notas, meu, o esporte aconteceu tanta coisa em todos os esportes do mundo, você só tem 6 notícias pra dar, né? Eu entregava, sei lá... Eram 8 horas, né? Assim, acho que o plantão era de 8 horas. Sei lá, eu fazia tipo umas 2 ou 3 por hora. Porque assim, era muita coisa. Eu entregava mais de 15, 20 ali. Produtividade. Porque, não, porque assim, até porque eu queria, assim, eu acho que era justo falar de tudo que fosse, né? Então, daí fiquei um tempo assim, só que, pô, pagava mal. Pagava mal, né? Daí em março de 2006... a revista Trivela, que hoje até existe como site, né? Sim. Quer dizer, existia como site, tava virando revista, e hoje ela voltou a ser apenas site, né? Então, mas a revista Trivela, e eu até colaborava, eu conhecia o pessoal da Trivela, eu colaborava meio por fora ali com a Trivela. O pessoal da Trivela tinha virado revista, então eles estavam querendo aumentar a equipe, tinha um investidor, então eles estavam com um pouco mais de dinheiro, e eles me fizeram uma proposta para ir trabalhar lá. Porque eles queriam alguém que gostasse de futebol, que gostasse de futebol internacional, fosse meio nerd, louco de futebol, e que tinha experiência de ter trabalhado muito tempo em revista. E eu tinha trabalhado 6 anos com revista. Foi revista de engenharia, mas era revista. Então você conhece também o processo de produção de uma revista. Então até produzir a matéria, revisão, foto, entendeu? Toda essa produção, fechamento. Então essa coisa de diagramação. Tem particularidades de se produzir uma revista, né? E eles pagavam melhor. Eram amigos meus também, não que o pessoal da agência Placar não fosse amigo meu, mas assim, eram amigos meus oferecendo, pagando melhor, daí eu fui, entendeu? Daí eu saí. E daí assim, só pra simplificar, eu fui pra Trivela, fiquei um tempo na Trivela, né? Eu comecei como repórter da revista, daí eu terminei até como editor do site da Trivela.
Teve um momento que, assim, eu era editor do site, o Bertozzi, o Leonardo Bertozzi, era aliás, eu era editor da revista Trivela, o Bertozzi era editor do site Trivela, e nós dois tínhamos como repórter, nosso imediatamente inferior, o Gustavo Hoffman. Não acredito. Eu ficava dando ordem pro Gustavo Hoffman, eu ficava dando bronca nele. E ele é engraçado. Então, mas aí, em 2009, a revista Trivela, ela entra como parceira da editora Spring para a criação da revista ESPN. Uhum. Então, a revista Trivela deixa de existir para virar a revista ESPN. Eu entro como subeditor da revista. Aliás, eu entro como editor, mas assim, é que tinha o editor executivo, tá? Então eu era o segundo da hierarquia, tá? Mas assim, então é como se eu fosse subeditor, né? Apesar do cargo oficialmente ser editor. Eu era editor da revista da revista ESPN porque, assim, vindo da equipe da Trivela, né? E daí, assim, que eu começo a entrar mais no mundo da ESPN, o pessoal me conhece, tudo. Como eles sabiam que eu gostava de beisebol e precisaram de alguém de beisebol, me chamaram pra trabalhar, para ser o segundo comentarista de beisebol. Tinha o Paulo Antunes e eu fiquei sendo o segundo. E daí tem gente... essa eu odeio. Essa pergunta que eu odeio. Falar, nossa, você é um cara do beisebol. Porra nenhuma, tá? Não. Eu adoro beisebol, amo beisebol, é um esporte que é o meu esporte, tá? É um esporte meu. Mas assim, você é do beisebol, foi no futebol. A minha carreira inteira foi com futebol. Acorda, tá? Você não é do beisebol, mas Não, eu sou tanto quanto, vai. O que eu tô dizendo é que assim, que a galera não se informa muitas vezes e acha que assim, o mundo começa quando ele liga a TV. Então você tem uma baita carreira como editor, como repórter de setorista de futebol, como repórter de futebol, como editor de revista de futebol, como editor de site de futebol. Daí você aparece na TV no beisebol, você é um cara do beisebol. Mas é pra grudar um rótulo, né? Não pra é. Colocar não você é numa caixinha. Não é porque as pessoas só veem, as pessoas não leem, as pessoas não se informam direito, entendeu? Então assim, daí quando eu comecei a comentar futebol, tem gente, você é do beisebol e foi pro futebol, onde assim... Não, cara, na verdade eu era do futebol, fui pro beisebol porque foi ali que eles precisaram de mim. Entendeu? É a mesma coisa assim, eu era um... Atacante não, atacante é muita pretensão, vai. Era um lateral... Precisaram de mim como volante, eu fui jogar como volante, virei um bom volante, mas eu ainda posso jogar de lateral também, tá? Entendi. Então, polivalente. Não, assim, hoje, assim, eu acompanho o beisebol tanto quanto futebol de verdade, eu estudo, pesquiso, amo o beisebol de verdade, tá? O que me irrita é quando falam que eu não era um cara de futebol, é como se eu fosse um cara que gosta de beisebol e como curioso fala de futebol. Sim. Sabe, como você, porque de futebol todo mundo fala, vai lá e fala de futebol. Não é assim, tá? Você não conhece futebol a fundo, eu sempre né? trabalhei com futebol, então eu fui setorista do Palmeiras, fui editor, fui chefe do Gustavo Hoffman, entendeu? É sempre bom reforçar, né? Entendeu? Fui parceiro ali de edição do Leonardo Bertozzi. Assim, é que o mundo não começa só na televisão, assim, as pessoas têm carreiras pregressas. Antes disso, essa me irrita. Essa me irrita porque, além de tudo, eles fazem isso pra te desmerecer. E te desmerecer como profissional. Sendo que assim, eu ralei muito pra chegar aqui. Tipo, é o que sobrou, né? Como você não entende muito de futebol, você foi pro beisebol porque é o que... Não. Pelo contrário, os caras falam que eu entendo muito de beisebol, me respeitam pelo beisebol, eu agradeço por isso. Mas depois eles chegam e falam, não, mas de futebol você só tá lá porque... Não, cara, assim, eu abracei o beisebol, abraço o beisebol até hoje, mas assim, a minha vida inteira profissional quase foi com futebol. Na ESPN que era... Inclusive, boa parte quando eu fui trabalhar na ESPN comentando beisebol, eu ficava o dia inteiro como editor da revista ESPN, como editor depois como editor, daí a revista ESPN fechou, voltei pro site Trivela, editor do site Trivela, o dia inteiro escrevendo de futebol, fazendo matérias de futebol, e daí chegava ali, e claro, à noite, assim, eu pesquisava, me informava de beisebol, por quê? Hoje à noite eu tenho que sair daqui do meu trabalho, o meu trabalho de período integral, vou para a ESPN e comentar um jogo de beisebol. Então, vamos pesquisar do jogo. Ou então no dia a dia eu chegava em casa à noite, deixa eu ver o que aconteceu no beisebol hoje, porque amanhã tem que comentar o jogo, tudo. E eu ficava o dia inteiro falando de futebol, escrevendo de futebol, entrevistando um jogador de futebol, entrevistando o técnico de futebol, daí eu chegava lá na ESPN e falava de beisebol, você é o cara do beisebol. Gente, o mundo não é só que tá na sua TV, tá? Maravilha, dá pra sentir o ódio na voz. Essa dá pra sentir. Eu gosto da entrevista quando dá pra sentir o ódio na voz. Essa daí... Não, porque o cara fala isso, sabe por quê? Não é porque ele acha que você falou besteira de futebol, não. É só porque ele discordou de você. E daí ele usa isso pra te diminuir. Porque ele não fala isso. Ele não vai chegar pra um outro comentarista qualquer, assim, que seja da ESPN, Sport TV, da Cazé, que seja um cara que sempre trabalha no futebol e falar. Ele não fala que. Ele fala, eu discordo de você, você é ruim, sei lá. Ele fala qualquer coisa, mas ele nunca fala, você não é do futebol.
Ele só fala comigo. Pra tentar te cutucar, Isso quando não vem o xingamento racial, né? Que é o, japonês só joga videogame. Também tem essa parte, tá? Eu ia mas até assim, tocar mas nesse o do assunto. beisebol também é um que vem bastante. Porque eu ia tocar nesse assunto. Quer dizer, não vem bastante, eu sou injusto, tá? Vem às vezes. Às vezes. Não, assim, a maioria esmagadora das interações que eu tenho em redes sociais são boas, tá? São Só pra deixar claro, são positivas, eu tenho que deixar isso muito claro. As negativas te irritam mais do que as positivas te alegram. Mas assim, eu sempre tenho que botar ter em mente e dizer a maior parte das pessoas são muito legais. Tá? Sim. A maior parte das pessoas no mundo são muito legais, até nas redes sociais. Mas, assim, nossa, tem algumas que irritam. Mas não é puxando o saco, não. Você é um cara que, no meio, assim, você é um cara meio ó concurso. Porque tem alguns comentaristas que eles têm mais polêmica e tudo mais, assim, que alguns gostam, outros não gostam. Todo mundo entende que você é um cara que sabe muito. E aí você falou sobre o xingamento racial, você soltou uma aspas que eu achei excelente, né? Até dar o crédito aqui pra revista Esquinas, que você colocou, ser japonês gordinho de óculos, estar na TV já é uma conquista. Queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso, assim, porque eu achei muito interessante. Eu não lembro quando eu falei isso, mas eu falaria. Então, eu não me lembro em que contexto. Você tá na internet? Será eu devo ter falado. Eu devo ter falado. Eu não tô lembrando, mas eu falaria, tá? Eu falaria. Ah, então tá. Mas assim, você vê pouco. Você vê pouco. Assim, tem assim, olha como vai. Neste momento, tá, gente? Só pra deixar claro, neste momento, só pra facilitar o entendimento do conteúdo que eu vou falar neste tema em específico. Quando eu me referir a gente, eu vou me referir às pessoas de origem asiática do Brasil, aos nipo-japoneses, aos sino-japoneses, aos coreanos-japoneses, e até, eventualmente, que daí são comunidades já bem menores, de indianos, vietnamitas, assim, é uma comunidade bem menor. Então eu vou me referir aos amarelos, tá? Então eu vou falar a gente como um amarelo brasileiro, porque meu nome é Biratã de Souza Leal, mas é só olhar minha cara que vocês veem que, assim, por parte de mãe, eu sou 100% japonês, né? É que eu não fiquei com o sobrenome Yabiko, né? Que é meu sobrenome japonês, não me deram, se eu tivesse eu usaria. Uhum. Eu usaria com muito orgulho, inclusive, eu me vejo como um japonês, assim, um nipo brasileiro, né? A gente não é visto como uma pessoa muito normal aqui. Eu acho engraçado porque o brasileiro gosta de falar, e até tem uma pesquisa da semana passada da USP que mostra que o Brasil é o país mais diverso do mundo. Quem é daqui de São Paulo vai na Liberdade no fim de semana, vê lá um lugar lotado de gente que você não consegue andar. Todo mundo gosta da cultura asiática, cultura japonesa, chinesa, coreana. K-pop hoje tá na moda. Animes japoneses, mangás, videogames, que tem a cultura japonesa muito forte ali. O Japão é muito forte na cultura dos videogames. Comida japonesa é uma coisa que aqui em São Paulo é fortíssima. É fortíssima. Tem restaurante sushi, temaki, tem em tudo quanto é lugar. Se espalhou pelo Brasil, né? É uma coisa que no começo era mais fechada às regiões de mais colonização japonesa, que é São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, um pouco no Mato Grosso e Belém, também tem uma comunidade maior. Nas outras regiões do Brasil já tem bem menos, né, nipo-brasileiros, mas se espalhou. Hoje você come sushi, em qualquer grande cidade brasileira tem sushis ali pra comer, tudo, porque é uma coisa que o brasileiro abraçou e acho isso muito legal. Isso até mostra como a comunidade japonesa é forte e relevante, né? Tem coisas que estão no Brasil que são de origem asiática, que assim, os imigrantes asiáticos criaram e hoje são consumidas por brasileiros como se fosse uma coisa brasileira, tipo o pastel de feira que você come, ele veio por meio do sino japonês, dos imigrantes chineses, e depois os imigrantes japoneses abraçaram e ajudaram a popularizar. Então, a cultura asiática é muito relevante no dia a dia do Brasil. E daí sai matéria quando fala sobre a diversidade racial do Brasil, sei lá o quê, e daí nunca falam da participação, daí falar, não, porque 59% é europeu, 20, sei lá quantos por cento saiu como africano, sei lá, eu não me lembro agora, eu não tô me lembrando muito os percentuais, daí, sei lá, quantos por cento de participação indígena e pronto. Calma lá.
Tem asiático aqui. A gente não fica falando assim, que a gente no Brasil... sobre o paulista, a gente muita boca, mas brasileiro fala, nós temos a maior comunidade japonesa fora do Japão. Ah, nossa, como o Brasil gosta dos japoneses, a comida japonesa, bababá, a cultura japonesa. Nossa, o Brasil se orgulha disso. Só que daí você vê assim, não fala nada. E na verdade tem, a pesquisa mostra, tem 1%. 1%, não é muito, mas é 1%. É 1%, então assim, não se fala muito disso. Daí quando teve o censo, foi no ano passado o censo? Ano passado ou retrasado? Foi no passado. Retrasado? Saiu o censo, daí saiu a população, né? E assim, eu só vi um lugar. Eu posso não, eu certamente estou sendo injusto, porque assim, eu não vou achar que eu vi todos os veículos do mundo, tá? Mas assim, eu procurei, e dos grandes veículos eu só vi um. Se algum outro teve isso, passou batido por mim, me desculpe. E se alguém me passa o link depois, que eu até passo, quando eu for me referir a isso, falo 2 veículos fizeram isso. Eu só vi a Folha ter feito isso. Saiu o censo que mostra, por exemplo, que o Brasil teve um aumento significativo da população negra, né? Pretos e pardos, teve um aumento significativo. E muita gente avaliou que uma parte desse crescimento é de muita gente que sempre foi pardo, por exemplo, ou preto, e não se identificava, porque o censo é autodeclaratório. Isso. Então, muita gente que, até por uma pressão social, até porque, assim, se identificava como branco, porque era até mais... Eu não quero julgar essas pessoas, muito, mesmo, não quero... Porque, às vezes, é até mais confortável para a vida delas, se elas forem vistas como brancas, porque elas acham que talvez estejam mais protegidas de racismo. Isso. Só que daí muitas começaram a perceber, tá bom, eu posso estar tentando me proteger, mas no final das contas, se eu pensar bem, eu sofro racismo pra caralho nesse país. E daí elas começaram a se identificar e falaram, sabe uma coisa, eu sou preto mesmo, porque a minha vida aqui podia ser muito melhor do que ela é, porque eu sofro racismo todo dia, e talvez eu não tivesse percebido, mas eu comecei a ver outros pretos e outros pardos, outros negros falando sobre isso, e eu comecei a... Cara, sabe uma coisa? É minha vida, de fato eu sou isso. Eu posso ficar tentando achar que não sou, mas eu sou, entendeu? A minha vida, eu passo isso pra caralho. Então, daí saiu a população de origem asiática do Brasil. Eram 2 milhões no censo anterior. Caiu pra 800 mil nesse último censo. E você vai pensar, caraca, hein? A gente teve o quê? Um genocídio de asiáticos? Mais da metade dos asiáticos do Brasil morreu? De fato, tem muitas... Tem a população asiática até tem uma longevidade grande, tem muita gente que já tem uma certa idade, mas mais da metade da população de origem asiática morreu. Se você considerar ainda que houve uma imigração chinesa, tem uma imigração chinesa vindo, alguns indianos estão começando a aparecer também, tudo, mas, assim, de 2 milhões para 800 mil de asiáticos no Brasil, de, assim, brasileiros de origem asiática ou imigrantes asiáticos que moram no Brasil, nem fudendo. O que aconteceu? Assim, a falta de noção, do que é ser um asiático no Brasil e de se falar sobre isso é tão grande que eu conheço muita gente que assim... gente que é nipo-brasileira como eu sou neto, né? Eu sou sansei, eu sou de 3ª geração, né? Meu avô e minha avó eram japoneses, né? Nasceram no Japão. Então, gente da minha geração pra baixo, então já sanseis e yonseis, que são netos e bisnetos, sobretudo os que passaram por um processo como o meu, inclusive, de ser mestiço, né? O meu lado da minha família do lado de pai, por parte de pai, é brasileira, tem origem portuguesa, italiana e mineira, né? Mineira de Minas Gerais. Então, muitos nipo-brasileiros que começaram a passar por isso, já começam a chegar lá na hora do cara do censo perguntando, qual que é a sua raça? Branco. E muitos começaram a se declarar como branco. E assim, não é porque ele não quer ser amarelo, não é, porque isso não é discutido. E daí assim, ele é apelidado de japa no trabalho, de japonês, ele sofre as piadas de japoneses, vem sempre um babaca fala pastel de flango pra ele, só que daí na hora do censo ele fala que ele é branco. Por quê? Porque assim, mesmo entre nós da comunidade, não se discute essa questão, tá? Não se discute tanto. Tem se discutido mais, tem lugares que se fala disso, tá? Mas se discute ainda muito pouco sobre isso, não se fala muito sobre isso. Então, mesmo entre a gente, não há uma noção tão grande. E muita gente simplesmente se coloca como branco. Até porque, assim, existe preconceito contra asiáticos no Brasil, mas, assim, é óbvio que, assim, ele é menor do que o preconceito, que o racismo que negros e indígenas sofrem no Brasil, que, assim, é absurdamente maior, é óbvio que é.
Sim. Mas não significa que ele não existe. Não significa que um asiático, ele é branco. Ele, assim, ele se mescla com os brancos sem passar despercebido. Entendeu? Não significa que ele não seja alvo de piadas, gozações e preconceitos específicos pela origem dele. E que, de repente, lhe tiram oportunidades profissionais por causa disso. No meio artístico, eu acho que esse movimento está muito mais articulado. Tem até um grupo, por exemplo, tem um perfil no Instagram que se chama Somos Brasileiros, que é um grupo de atores, principalmente de atores nipo-brasileiros, asiático-brasileiros, né? Não só de origem japonesa, de chinesa também, mas asiático-brasileiros, que se organizar e falar assim, olha, eu sou brasileiro, nasci aqui, nasci comendo feijoada, comendo arroz com feijão, comendo pizza, comendo macarrão, porque brasileiro come pizza e macarrão também. E assim, eu sou brasileiro, falo português, às vezes é a única língua que você sabe falar. Você não sabe falar japonês, assim, até porque... Vamos discutir, não precisamos discutir agora, mas se for o caso, um dia discutir que os japoneses no Brasil não falam japonês muitas vezes, porque se ele falasse japonês, se o pai dele ou o avô dele falasse japonês na rua, ele podia ser preso, dependendo da época, podia ser preso por estar falando japonês. Então não se ensinava japonês para as gerações seguintes para tentar brasileirar ao máximo as pessoas, entendeu? Existe esse processo, faz parte da história do nosso país, que não é estudada. Mas então, daí esse grupo Somos Brasileiros, por quê? Porque atores de origem asiática não conseguem trabalho no Brasil. Sim. Porque você vai ver uma novela, não tem personagem de origem japonesa. E assim, eu até entendo uma novela que se passe no Nordeste ter menos margem para você criar um personagem de origem asiática. Porque, de fato, a população asiática nessa região é menor. Você pode, se você quiser, você cria, tá? Sim. Se você quiser, você cria. Você cria. Tem nipo-brasileiros, sino-brasileiros no Nordeste também. Mas é uma população menor. Mas tem também, eu sei que tem. Mas, agora, novelas que se passem em São Paulo... Novelas que se passam eventualmente no Paraná, no interior de São Paulo, então, tem muito. E nunca novela tem personagem, nunca tinha. Agora começou a ter, né? Então, assim, não tinha. Nunca tem. E daí, assim, o rapaz, a moça lá, tá? Adolescente, percebe que tem talento pra arte dramática, pra ser artista, sei lá, ator, atriz. Se prepara, estuda, sei lá o quê. Daí vai procurar emprego. O que acontece? Não acha. Por que não achar? Porque a gente não tem um personagem com a sua cara. Entendeu? Então, um grupo de artistas de atores, né? Atores e atrizes começaram a se articular. Tem esse grupo Somos Brasileiros. E que agora começou a aparecer, né? Eles começaram a lutar por isso, começou a se discutir mais e começou a aparecer mais. Então, você vê a Ana Hikari. A Ana Hikari é uma das que mais ativa. Obrigado, né? Ana Hikari. Já troquei ideia com ela no Instagram também. Obrigado, Ana Hikari. Você ajuda muito a nossa comunidade. Mas, assim, de verdade, tô falando assim, pra caramba, assim, isso tem que ser reconhecido. A Bruna Isso, você vê, entendeu? A Tati Takiyama. Então, assim, você vê... vários que vão aparecendo. Tem algumas páginas, Amarelitudes, página Notícias Amarelas. Começa a ter perfis ali para se discutir essa questão. Então, assim, se você até quer assim, aprofundar mais essa questão, vai atrás desses perfis que eu falei aqui, que você vai ver. Mas, assim, no meio artístico isso está mais articulado. Tem a Bruna Tukamoto, que ela era mais uma influenciadora, né? Ela não é artista, mas assim, ela começou também a ser uma figura proeminente dentro dessa causa, né? Começou a aparecer bastante, começou a falar muito sobre isso. E ela criou um podcast, né? O Projeto Tori, que fala sobre isso. Mas no meio jornalístico e no meio esportivo, putz, essa discussão não existe. Entendeu? É nula. Entendeu? Então, assim, daí você vê repórteres de origem asiática, assim, rostos asiáticos na frente das câmeras, na imprensa esportiva brasileira, é muito raro. Na imprensa escrita, até tem, porque na imprensa escrita você é um nome que assina a matéria. Sim. Então até tem mais, até aparece. Mas na imprensa, na frente das câmeras, você vê muito pouco. Por quê? Porque o asiático, o cara só joga videogame. O asiático é sempre visto como um cara que, assim, ele não vai ser um cara mais carismático. Não é a cara que você imagina tanto pra esporte. Então, tem o Alex Tseng e tem o Eduardo Rata na ESPN, por exemplo. Já são 3. Tem a Liane Kosaka, né, que às vezes comenta tênis de mesa, que tinha uma época que a gente transmitia mais tênis de mesa, e a Liane Kosaka. Mas a Liane Kosaka eu acho que nem deve considerar tanto, porque ela é ex-atleta, né? Sim. Ela era jogadora, disputou Jogos Olímpicos pelo Brasil, então ela tá lá como ex-atleta, né? Mas então não foi uma profissional, uma jornalista que... Tem a Juliana Yamaoka, mas você vê que, assim, são poucos.
São muito poucos. E sempre vai ter essa coisa de aprender esporte jogando videogame, sei lá. Eu joguei muito mais futebol do que videogame na minha vida. Sim. Até porque, assim, eu tenho 47 anos quase. Talvez quando você ouvir esse podcast, eu já vou ter feito 47, não falta muito pra eu fazer. Videogame não era uma coisa... Quando eu era criança, eu não tinha videogame, tá? Quando eu era criança, era Atari e Intellivision, na minha infância. Depois, quando eu era adolescente, passou a ter Master System e Mega Drive. Então, assim, era caro pra caramba. E assim, não tinha como ficar com muitos jogos, assim. Então, assim, eu não tinha muito jogo. Tem uma hora que você enjoa do jogo. A bola era mais acessível. A bola era mais acessível. Eu joguei muito mais bola na minha vida. Então, mas assim, é o cara que joga videogame, nunca viu uma bola na vida. É sempre isso. É sempre essa piada, entendeu? Sim. E você vê até como as pessoas cobrem o esporte, mesmo no noticiário de atletas profissionais, o atleta de origem asiática é sempre a disciplina, o treinamento. Nossa, sempre é uma admiração até, mas admiração pela disciplina e pelo treinamento. Nunca é o talento. Sim. Nunca é o talento bruto, nunca é o atleta asiático, sobretudo do Extremo Oriente, né? Ele é sempre visto como como a disciplina e o treinamento. Ele nunca é visto como um talento bruto ou uma capacidade física e atlética especial. Sim. Nunca é visto dessa maneira. Inclusive, assim, existe um preconceito, por exemplo, com o atleta negro. O atleta negro também é sempre a força, a capacidade até de improviso, né? A capacidade de improviso, a criatividade do atleta negro. Mas nunca é a inteligência do atleta negro. Isso. O racismo com o atleta de origem africana, ou com o atleta africano ou de origem africana é sempre que, assim, ele é forte e, eventualmente, ele tem ginga. Mas ele nunca... A malemolência, ele tem improviso, mas ele nunca é inteligente. Isso. Ele nunca é um estrategista, né? Perfeito. Com o asiático, acho que é um pouco o contrário. Ele é inteligente, estrategista, disciplinado, treinou muito, mas ele nunca pode ser um cara atleticamente especial, dotado. bem dotado. Ele nunca pode ser um cara que tem talento natural, que tem capacidade de improviso. Não, porque assim, é um treinamento, assim. Como se ele fosse uma máquina, né? Exato. Eu até tenho um grupo de WhatsApp, assim, de tudo hoje, né? Tem grupo de WhatsApp de jornalistas que cobrem esportes olímpicos, eu tô nesse grupo, tudo. E antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que daí também o Japão e a China iam brigar por muito. Eu até mandei uma mensagem lá pro pessoal antes. Eu falei, gente, agora vai começar a cobertura, vamos tomar cuidado com certas coisas. Hora de falar de atleta asiático, e muitos vão estar ganhando. Toma cuidado com certas coisas. Isso é racismo, cara. Porque assim, é racismo, que é um preconceito ligado à raça da pessoa. Exato. O preconceito não é ligado ao país, o fato de ser China, é ligado à raça, né? É ligado à raça. Então, assim, se ele fosse um branco chinês ou um branco japonês, tipo, filho de europeus, filho de americano, filho de brasileiro, de origem europeia, foi lá no Japão, teve filho lá, e daí nasceu um filho que é japonês, porque nasceu no Japão, mas ele é branco, né? E daí ele começa a brilhar, daí todo mundo fala que ele não é muito japonês, você vê como ele tem um talento, ele já tenta falar assim, não. Então, não é por causa da origem nacional do cara que se fala, é por causa da raça dele, então é racismo. Então, claro que não se compara ao racismo que negros e índios e indígenas se enfrentam no Brasil, não se compara, mas também é. Entendeu? Então, assim, Não dá pra dizer que não existe. Aqui no Brasil é difícil, entendeu? Até a ESPN até abriu portas, assim, já teve vezes que teve programa já na ESPN que eram 2 pessoas na frente das câmeras no estúdio, era eu e o Alex Tseng, que é de origem chinesa. Acho que foi a primeira vez na história, eu até postei na época, eu não posso cravar que foi a primeira vez, mas eu acho que foi a primeira vez na história da TV brasileira que se olhava para um programa jornalístico, todas as pessoas na frente da câmera, todos os rostos que apareciam eram de origem asiática, sem ser um programa feito pela comunidade japonesa. Porque existia o Notícias do Japão, por exemplo, que era um programa que passava na TV Gazeta, todo sábado à tarde, que era um programa feito para os imigrantes japoneses. Aí tudo bem, né? É lógico que vai ter, né? Mas programa de jornalístico normal, talvez nunca tenha tido um outro. Sim. Não lembro. Talvez tenha tido, assim, e é raro, não tem muito espaço, porque assim, sempre vai, se não tem muita cara, tem assim, mais ou menos, entendeu? Sim. Não tem cara assim, daí só te botam pra fazer coisas menores, né? Não te botam pra fazer coisa maior porque acha que, não, botar um cara assim pra fazer uma coisa maior assim vai ter rejeição, acha que o público não vai se identificar com você. Não é um rosto comercial. Não é um rosto comercial, não passa tanto carisma, daí o torcedor não vai se identificar com essa pessoa aqui, então não vai botar. E só que daí chega lá,
O Brasil estragou. Nós temos a maior comunidade japonesa fora do Japão. Entendeu? Pô, então abraça que a gente faz parte dessa comunidade. Da comunidade brasileira, né? Da comunidade, da sociedade brasileira. Ainda que seja um pedaço menor, nós fazemos parte dela e nem todo mundo percebe isso. E assim, eu fico mais de cara que, assim, ainda mais aqui em São Paulo, no Paraná, que são regiões em que realmente a comunidade é muito maior e tem gente que ainda não percebe que esse tipo de coisa acontece, como a representatividade é desproporcional em certas áreas. Exatamente. Nossa, muito bom esse papo aqui, acho que é muito importante. Dá um corte bom, hein? Dá um corte bom. E aí, assim, né? Tomara que eu não tenha feito nenhuma fake news da aspas, né? Tomara, mas vamos ver. Agora vamos falar um pouquinho de futebol. Fiz até um quadro aqui. Agora eu vou voltar a falar a gente como a gente normal, tá? Boa. Mas aquela é só pra enfatizar, pra ficar mais claro. Perfeito. Um quadro que eu fiz leal ou desleal para alguns jogadores, brincando com o seu nome, o Biratã Leal. Então você vai me falar se esse jogador, ele é leal, ele chega duro, ele chega firme. Tá. Tá bom? Tá, eu tava querendo saber onde ele quer chegar com isso. Ou desleal, né? Aquele que já vai pra machucar. Tá. Não, eu já tava com medo. Eu falei, putz, será que ele vai querer que eu diga se o cara é traíra ou não? Não, calma. Felipe Melo, leal ou desleal? Na bola. Tá. Não, o Felipe Melo dá umas entradas pesadas, né? Uhum. Mas ele sabe disso. Quer dizer, ele dava, né? Porque agora... Ele é até um cara que eu acho ele uma pessoa muito mais complexa do que muita gente acha. Sim. Agora ele até tá com esse viés, como comentarista. Ele acha que é um baita personagem em vários aspectos, entendeu? É um cara que eu realmente gostaria de ter uma conversa com ele, assim até informar, assim, pra extrair mais esse personagem, porque é um personagem que eu acho muito rico, tá? Sim. É um cara com contradições, que muita gente tem contradição, tá? Normal. Todo mundo, aliás, muita gente não, todo mundo tem as suas contradições, mas às vezes são até, pô, assim, do ponto de vista jornalístico, até você fica pensando, pô, dá tanta história legal ali e tudo, eu acho um puta personagem, tá? Acho que se um dia alguém abraçar uma biografia do Felipe Melo, talvez não venda tanto, porque livro no Brasil vende pouco, infelizmente, mas pode dar um baita de um livro bom, tá? Mas às vezes ele era desleal, né? Assim, às vezes perdia a cabeça, tudo, né? Dava uma... Tudo bem que, assim, segundo ele próprio, às vezes era uma deslealdade com responsabilidade, né? Maravilhoso. Mas, assim... Então, se ele mesmo assumiu, a gente tá tranquilo. Mas assim, mas eu acho que, assim, um cara... É um cara interessante, assim, interessante. Ao mesmo tempo, era um cara que tocava bem a bola, tudo. Não é só isso, eu acho que é um cara que, por exemplo... É um cara que ama muito futebol. Tem muito jogador que não ama muito futebol. Ele ama jogar futebol, mas não ama o jogo. Esse cara tá vendo o jogo toda hora. Ele gosta de ver jogo, discutir jogo, aprender com o jogo. Pô, eu sempre achei que ele fosse virar comentarista. Ele chegou a dar declaração dizendo que não ia, acabou virando tudo, né? E eu acho que foi legal que ele ter virado, porque acho que é um cara que tem muito a acrescentar, entendeu? Então, assim, é um cara que ama muito o jogo. Pô, é um cara que tem uma carreira que, assim, porra, é indiscutível. Eu não vou nem falar os títulos que ele ganhou aqui no Brasil, que ele ganhou também. Mas, pô, ele jogou em Juventus, jogou bem na Fiorentina, sabe? É um cara com uma história muito grande. Sérgio Ramos, leal ou desleal? É que assim, um baita zagueiro, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Sabia jogar na bola quando precisava, mas sabia não jogar na bola quando precisava também, né? Então... Ele sabia se desleal quando precisava. Então, assim... Vai entrar pro desleal. Mas assim, a capacidade técnica, poder de decisão, liderança, um zagueiro espetacular. Mas assim, é aquele cara que sabia, assim, quando precisava dar uma chegadinha meio desleal ali, sabia também fazer o jogo sujo. Exatamente. Fagner, lateral do que tá no Cruzeiro, ex-Corinthians, leal ou desleal? Putz, sabia que o Fagner... ele dava algumas, mas eu acho que a maior parte das vezes o Fagner, ele... É que assim, tem algumas que ele era desleal mesmo, tá? Algumas ele era mesmo. Mas algumas, eu acho que ele apenas entre aspas, exagerava muito numa tentativa, assim. Ele entrava muito duro. Talvez por ele até ser fisicamente mais baixo, por exemplo, né? No corpo a corpo, por exemplo, uma tendência dele seria perder no corpo a corpo de um atacante. Os atacantes, em geral, são maiores que ele, né? Então, acho que ele sempre entrava com uma dose extra de força na jogada e, em alguns momentos, acabava sendo desleal. Mas tinha algumas das entradas do Fagner que eu achava que pegava, merecia cartão amarelo, merecia cartão vermelho, mas me parecia uma tentativa exagerada de acertar a bola. Eu não acho que ele, assim... por exemplo, muita gente já rotulou ele o jogador mais sujo do futebol brasileiro, tudo. Eu não acho que ele fosse necessariamente assim sempre. Acabava sendo às vezes, mas outras vezes acho que ele simplesmente passava muito do ponto. Uhum. Mas numa tentativa de tentar fazer alguma coisa, assim, de tentar ir na bola às vezes. Mas leal ou desleal?
Então, às vezes ele acabava sendo desleal, né? Tá, então vamos deixar no desleal. O Pepe, o zagueiro que jogou no Real Madrid, Porto. Escolhi bem os nomes, né? Tem uma que o Pepe fez que é imperdoável, quando ele chuta um jogador do Retafe, ele sabe mesmo, ele deve admitir, que assim, do nada ele começa a chutar o cara no chão, né? Sim. O cara cai e ele tá ali do lado, acho que ele fica irritado com alguma situação e começa a chutar mesmo, o cara tá caindo no chão e começa a chutar o cara, né? E ele foi expulso, óbvio, né? Foi suspenso. Mas achava o Pepe um baita zagueiro assim também, né? E... eu acho mais que ele jogava duro, mas eu não acho que ele era desleal, tipo... ele jogava muito duro, mas eu não sei se, assim... como tem alguns que ficam ali... pô, ele é desleal às vezes, é leal às vezes, e a gente acabou botando desleal... esse eu acho que eu vou botar mais no leal, vai. Mas ele era desleal às vezes, é óbvio que era. Tudo, assim, vai, no final dos contos você vai achar. Não, se você for olhar, o Pelé deu algumas desleal. O Pelé dá cotovelada no Uruguai na semifinal da Copa do Mundo. Aquilo não é... aquele momento foi desleal. Não é fair play, né? Naquele momento foi desleal, mas o Pelé, no geral, era leal. Como o jogo dele, né? Mas assim... vai, o Pepe, mais não jogava duro. Tá bom. Tá. Tá bom. O Fagner eu também acho que ficava entre jogar duro e ser desleal. Mas então eu fiquei mais no desleal aqui do Fagner, mas eu vou no Pepe, eu vou mais no jogador. Mas os dois estão meio ali, assim. Fechou. Tá. Jogador demais, às vezes exagera no jogar duro. Edmundo, o animal. Só o apelido entrega, né? Leal ou desleal? Fora do campo ele admitiu, ele falou que não trai, que nunca traiu ninguém, mas ele teve um negócio que ele falou, não, eu traí minha mulher. Então, fora que nesse momento ele foi desleal com a mulher. Mas assim, não, dentro do campo ele era leal, assim, teve seus momentos de explosão, ali teve um caso lá que ele agrediu um cinegrafista da TV equatoriana, né, depois de uma derrota do Palmeiras na Libertadores. Teve essa história, teve caso assim, mas assim, pegando em campo, eu não via o Edmundo como um cara desleal. Não via mesmo. E olha, puta jogador, nossa, como jogava. Gattuso, leal ou desleal? Leal. Leal. O Gattuso, assim, ele é um cara que jogava duro, mas eu não dá pra dizer que ele era maldoso. Não. Assim, acho que ele jogava muito duro. Às vezes acabava passando do limite e tudo, mas eu acho que eu fico no leal. Eu também acho que sim. Mudando agora, vamos falar sobre seleção brasileira, né? A gente tá gravando isso uma semana antes, mas já teve convocação do Carlo Ancelotti, novo presidente. Primeiro, você gostou da convocação do Ancelotti? A gente tem que considerar que, como o próprio Ancelotti falou, tem jogadores que não estavam em condições de jogo, né? Então, eu imagino que o Bremer, zagueiro, seria convocado se tivesse jogado. O Bremer praticamente não jogou na temporada, né? O Militão certamente seria convocado, porque, assim, é um zagueiro de confiança dele do Real Madrid. Daí... vai pegar, sei lá, tantos outros jogadores aí que não estão em condição. O Rodrigo, tem uma boa chance de ter sido convocado, não foi. A questão é, assim, por exemplo, eu imagino que se o Rodrigo fosse, talvez, assim, entre Rodrigo e Estevão, neste momento, acho que o Ancelotti fosse priorizar o Rodrigo. Mas o Rodrigo não foi o Estevão. Então, tem que considerar essas coisas, tá? No geral, achei uma convocação que faz sentido, que a gente tem que considerar aqui. É um técnico novo, então, para algumas situações, ele vai recorrer a jogadores de confiança dele, que ele sabe do que ele vai poder tirar desse jogador. Porque ele precisa ter uma base, ele precisa ter um ponto de partida rápido para tornar esse time competitivo. Boa. No mais alto nível. Então, nisso eu gostei. Eu achei que o Murilo, zagueiro do Nottingham Forest, que foi muito mal contra a Argentina, mas a temporada dele é espetacular o suficiente para que ele devesse ter sido convocado. Então, acho que o Murilo, o zagueiro, deveria ter sido convocado. Me surpreendeu... Já que o Ancelotti se mostrou muito aberto a convocar jogadores que atuam no Brasil, que eu não esperava, eu achei que ele fosse fazer uma convocação quase toda de jogadores que atuam no exterior, mas, sei lá, o Danilo e o Alexandro lateral, porque são jogadores que jogaram muito tempo na Europa, o Danilo jogou até o fim do ano passado na Juventus, e o Alexandro também estava até uma temporada atrás na Europa, e talvez o Ancelotti tivesse uma boa referência deles, né, do futebol deles, e também porque são posições que o Brasil não está com excesso de jogador. Então talvez eu pensei, jogador que joga no Brasil, talvez ele chame o Danilo e o Alexandre, e talvez mais um. Eu pensei, deve ficar bem, quem vai ser esse um? Eu pensei, esse um talvez seja o Pedro. Uhum. Porque é um jogador que não tem um concorrente na Europa com a posição específica dele, né, com a característica específica dele. Então me surpreendeu o Pedro. Ele até se mostrou aberto a convocar o Hugo Souza, o Wesley, o Gerson, e não chamou o Pedro.
Isso me surpreendeu. Aí chamou o Estevão, né? E não chamou o Pedro. Isso me surpreendeu não ter sido o Pedro, já que ele se mostrou aberto. Sim. Tá? Se ele fizesse uma convocação bem estrangeira, tipo só Danilo e Alexandro e o resto só jogador da Europa, tudo bem, eu entendi o critério dele. Ele tá querendo conhecer os jogadores, ele vai se mudar agora pro Brasil, vai começar a acompanhar o Campeonato Brasileiro e vai ter mais noção do futebol de clubes que se pratica aqui. Mas então me surpreendeu um pouco isso, mas... foram essas duas. De resto, eu não achei uma convocação ruim, considerando o que a gente tem e como ele provavelmente vai pensar em montar o time. Duas perguntas, rapidinho. Uma é a ausência do Neymar, que surpreendeu muito a internet, assim. E outra é o que esperar do trabalho do Ancelotti, porque tem uma expectativa muito alta, né? Muita gente já tá, o Hexa vem, é o modo Hexa vem. Eu já tô nesse modo, viu, Bira? Então, bom, primeiro, sobre a não convocação do Neymar, na verdade me surpreende existir esse debate. O Neymar não fez um jogo completo ainda. Verdade. Como é que você quer que o Ancelotti convoque o Neymar pra seleção brasileira se ele tava... Até outro dia ele nem podia entrar em campo. Daí, assim, por exemplo, Corinthians e Santos foi uma semana e meia atrás, considerando o dia que a gente tá gravando o podcast aqui. Sim. Foi uma semana e meia atrás, ele nem podia entrar em campo ainda. Ele nem no banco ficou. Depois ele fica no banco, entra contra o CRB num jogo de Copa do Brasil. E agora tá voltando. E a galera queria que ele já convocasse o Neymar. Não dá, Não fazia o menor sentido convocar o Neymar. E, gente, vamos parar com isso. Tá, assim, eu acho que o Neymar é um cara que pode ser muito importante pra esse processo. Se o Neymar entrar em forma, ele tem um talento que acho que nenhum jogador do Brasil no momento tem. É um jogador que faria muita diferença. O Neymar, assim, 80%. Não vou nem mais falar 100%, mas um Neymar em 80% já é um jogador que faz diferença pra seleção brasileira. Mas, cara, vamos esperar ele chegar em 80%? Sim. Ele não tá nem em 30%. Sabe? Então, assim, é um negócio com o Neymar também. O Neymar. O Neymar tava outro dia na Kings League. Entendeu? Então, assim, calma, gente, calma. Quer dizer, no dia do jogo do Santos, ele tava na Kings League, eu não vou nem discutir se ele devia estar num ou no outro, mas ele não estava no jogo do Santos porque ele não tinha condição de jogo. Pro jogo do Santos, que foi outro dia. Então, a gente já tava querendo o Neymar na seleção, calma. Agora... qual que foi a outra? O que esperar do trabalho do Ancelotti? Então, eu espero muita coisa. Agora, eu não espero o título. Não é que eu não espero porque eu acho que ele não venha. É porque eu acho que esse tipo de coisa, Copa do Mundo é Copa do Mundo. São as melhores seleções do mundo, 90 minutos, 120. Às vezes uma besteira ali, um erro do árbitro, um erro de saída de bola do zagueiro e a sua vida foi pro beleléu. Então, assim, então não dá também pra ficar, assim, achando que agora vem. Não é fácil ganhar uma Copa do Mundo, né? Você não tem como cravar que ela vai acontecer. Você tem que ter muita sorte, muitos acasos acontecendo ali também que te permitam, às vezes, a tabela ajudar. Né, de repente, assim, os principais adversários, ou aquele adversário que não encaixa o seu jogo, ter caído numa outra fase, aí você não pega ele. Tem que ter acontecido essas coisas, né? A gente não pode esquecer isso. Agora, eu imagino que, assim, eu realmente tenho uma expectativa de que a seleção evolua muito, que ele consiga criar uma cara pra essa seleção, que ele faça com que os jogadores comecem a jogar um futebol mais perto do que eles jogam nos clubes, porque tem um problema que eu acho que a geração atual não é boa como a geração da década de 90 e da década de 2000, mas ela é muito melhor do que muita gente diz. Muita gente acha que a seleção brasileira só tem perna de pau e não é verdade. Agora, é inegável que na seleção brasileira, muitos desses jogadores não jogam nem perto do futebol que eles são capazes de jogar. E a gente vê isso, é só ligar a TV e ver o futebol europeu no fim de semana, você vê como esses jogadores jogam muito mais pelos seus clubes. Eu acho que o Ancelotti é capaz de tirar um futebol mais parecido com o futebol que esses caras são capazes de fazer. A gente vê na seleção um Rafinha mais perto do Rafinha do Barcelona, um Vinícius Júnior mais perto do Vinícius Júnior do Real Madrid, um Rodrigo mais perto do Rodrigo do Real Madrid, um Bruno Guimarães mais perto do Bruno Guimarães do Newcastle. A gente é capaz de ver esses jogadores atuando num nível mais parecido com o que a gente vê nos seus clubes. Porque eu acho que é uma característica do trabalho do Ancelotti, assim, de saber encaixar jogadores, saber ter o olho ali de perceber que esses jogadores fizerem um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, faz um pouco menos disso, um pouco mais daquilo, a coisa deslancha. Então, isso eu espero. E daí eu espero, sim, que o Brasil chegue à Copa do Mundo como um dos candidatos ao título. Eu espero que isso aconteça. Agora, eu não tenho como dizer que vai ganhar ou que vai chegar como o favorito. A Argentina ainda é uma seleção muito sólida. A França tem uma quantidade de talento muito absurda. A Inglaterra tem uma quantidade de talento muito absurda. A Alemanha, a Espanha que tem um coletivo muito forte. O Yamal, assim, que tá pronto para ser o melhor jogador do mundo por algum tempo. Então, assim, tem muita seleção. Portugal tem um
puta de um elenco, Portugal. Então, assim, não dá pra dizer que o Brasil vai ganhar, vai um confronto direto contra essa seleção, tem que ganhar. Não sei, assim, são seleções muito boas. Você tem condição de ganhar, né? Então, acho que o Brasil vai entrar nesse grupo. Acho que o Brasil, quando chegar na Copa do Mundo, acho que o Brasil terá se mostrado que merece ser visto, né, dentro desse bololô ali de times, entendeu? Hoje, a gente vê o Brasil um degrau abaixo, né? 1 ou 2 degraus abaixo. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu tô considerando. Vamos lembrar que a Argentina, um aninho antes da Copa do Catar, ela tava aqui jogando Copa América do Brasil e ganhando do Brasil na Copa América, e aí sim, virando a Argentina... Desbloqueou, entendeu? Então, às vezes, assim, a Argentina ficou o ciclo inteiro com o Scaloni tentando achar o time, mais ou menos, não convencia, perdeu a Copa América de 19 aqui no Brasil, para um Brasil que nem tinha o Neymar também, né? O Brasil tava sem o Neymar, tava contundido, e daí, de repente, desbloqueou porque ganhou uma Copa América, entendeu? E perdeu o primeiro jogo da Copa do Mundo. Futebol de seleções é maluco. A seleção de 2002, um ano antes da Copa de 2002, estava perdendo de Honduras na Copa América. Exatamente. Agora, rapidinho, Bira, porque a gente tá com um tempo em cima, eu quero falar um pouco... É o saque do Bira. Eu vou fazer perguntas e eu quero que você me responda de forma curtinha algumas dúvidas que eu tenho. Por exemplo, a solução do calendário do futebol brasileiro é acabar com o estadual? Não. Quer dizer, a solução do calendário... De fato, se você acabar com o estadual, você soluciona muita coisa do calendário, mas você mas você cria um problema ainda maior pro futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem vários problemas, um deles é um calendário. Agora, não adianta você resolver um problema e você explode outros. Porque se você acaba com o estadual, você explode o futebol do interior, você explode o futebol de estados menores, estados com menos tradição, você explode uma economia com emprego de milhares e milhares de brasileiros que vivem do futebol em centros menores. E assim, se você explodir o futebol desses lugares, você dificulta muito mais, por exemplo, a captação de talentos que surjam nesses lugares. Sim. Por exemplo, vamos lembrar que a seleção brasileira teve durante muito tempo um goleiro nascido no Acre. E quer dizer, ele é um goleiro que ainda é selecionável, ele ainda pode ser convocado, que é o Everton, do Palmeiras. Sim. Ele nasceu no Acre. E como é que ele veio parar no futebol aqui de São Paulo? Porque ele tinha um clube no Acre, o Juventus do Acre, em que ele jogou na categoria de base lá, porque o Juventus do Acre viu o talento dele, pegou o Everton, veio pra São Paulo jogar copinha, o Everton jogou uma partida contra o Corinthians, ele foi bem, o Corinthians viu o potencial nele e contratou ele. E daí ele se inseriu no futebol de um centro maior, de um centro mais endinheirado, e ele pôde fazer uma carreira brilhante que ele tem. Agora, se o futebol do Acre praticamente não existisse. Olha que o futebol do Acre já é um futebol que é muito carente. Mas se nem o estadual existisse, se os times do Acre tivessem que só se enfiar em divisões, em 5ª divisão de Campeonato Brasileiro, sei lá o quê, talvez o Everton nunca tivesse a oportunidade de vir ainda na base, ainda como jogador de base, vir jogar em São Paulo. E daí não é por ser São Paulo, poderia ter sido o Paraná, ou ele explode mesmo jogando no Atlético, né? Jogando no futebol paranaense, quer dizer, na Portuguesa e depois no Atlético Paranaense. Mas talvez ele não tivesse tido essa oportunidade tão cedo. Talvez ele só viesse calhar aqui num centro maior, mais rico, onde poderiam desenvolver melhor e até expor melhor o talento dele, quando ele já tivesse 27, 28 anos. E daí talvez ele não virasse o que virou. Então, talvez ele nunca conseguisse fazer isso. Então, eu acho que você resolve um problema, mas não resolve, mas você explode outro. Cria outro problema. Eu concordo com redução estadual. Que o Samir Chaldé tá prometendo, falou de 16 para 11 datas, e eu concordo, mas você tem que, assim, não é só diminuir a data. Então pega o estadual, repensa o estadual de um jeito que você faça. São 11 datas, mas então essas datas valem mais. Porque, assim, esse jogo tem mais peso. Ele é mais decisivo, é mais Sim. peso. Então você torna ele mais legal nesse aspecto. E você tem que criar instâncias para fazer com que esses times de interior, que hoje já vivem muito do estadual, eles tenham onde jogar no resto do ano. Eles não podem ter 11 datas, se você tirar 3 datas para mata-mata, vão ser 8 datas. Você não pode achar que um time de futebol profissional vai ter 8 jogos para fazer. Então você tem que criar calendário, estrutura para que eles joguem no resto do campeonato, o resto do ano inteiro, para manter emprego de técnico, emprego de preparador físico, emprego de médico, emprego de roupeiro, massagista, emprego motorista de ônibus, motorista de ônibus, cozinheira, emprego do
do bar que fica na frente do estádio, do vendedor ambulante que vende as camisas do clube na porta. Quer dizer, esse ambulante vai vender outras coisas no final das contas, mas assim, aquilo é um dinheiro extra que ele ganha, entendeu? O cara que tem o barzinho do estádio pra vender um cachorro quente tosco pra caramba, que vende a cervejinha tosca pra caramba quente, mas assim, são muitas pessoas envolvidas em futebol de interior. E isso eu tô falando do profissional, pensa que esses times têm a base também. Entendeu? Então é muita gente. Então acho que assim, a gente não pode ignorar o futebol. O Brasil é um país muito grande. A gente não pode também pensar que as distâncias são muito grandes. Você pega o campeonato francês, campeonato italiano, campeonato inglês, você pega os times da primeira divisão, 20 times na primeira divisão, você não consegue achar um lugar na França, na Itália, ou assim, poucos lugares que estejam a mais de 150 quilômetros de um time da primeira divisão. Por quê? Porque o país é pequeno, então tudo é meio perto. Então, mesmo que um moleque apareça no meio do nada, naquele país, ele está a 1 hora de ônibus de um time gigantesco da primeira divisão em que ele pode ir lá fazer o teste para surgir. Aqui no Brasil, o moleque pode surgir no meio do nada mesmo. Assim, pode ser de uma cidade do interior, mesmo do interior de São Paulo, que é o estado que tem o futebol mais rico do Brasil, com mais clubes nas divisões nacionais, e ele pode ter nascido numa região em que ele está a 3 horas de um time de Série A, Série B ou Série C. Sim. Exatamente. Perfeito, perfeito. A última pergunta, tem muitas perguntas aqui, vai ter que voltar no futuro mais vezes pra gente responder mais e mais perguntas. Mas a última duas perguntas em uma. Kings League pode ser considerado um esporte? E se a Kings League ameaça o futebol tradicional? Kings League como esporte, eu acho que... assim, a questão a Kings League, um esporte você tá querendo dizer que é uma modalidade própria ou é uma vertente do futebol? Uma vertente do futebol. Como uma vertente do futebol assim, como uma modalidade própria, eu acho que ainda não. Tá tentando se estruturar, tudo, mas eu acho que tem que criar... Porque ele é muito ligado ainda ao fut-7, né? Assim, em relação à dinâmica de jogo, assim, ele é meio ali com o fut-7. Claro, tem regras próprias, mas muito ligado ao fut-7, né? Então, assim, acho que ele é uma vertente de futebol que está se desenvolvendo, que deve se desenvolver até ponto de a gente poder considerar um esporte próprio. Como o futsal é um esporte próprio, né? Eu acho que o fut-7 já está mais avançado nisso, que é um esporte mais longo, então tem profissionais que fazem carreira nisso, entendeu? Já tem uma estrutura própria ali, independente. Acho que a Kings League é muito nova ainda, nem teve tempo para isso, né? Então, nesse momento, acho que ele é mais uma vertente de futebol, é uma versão do futebol por uma determinada situação. Acho que se ela vingar, se começar a ter muitos campeonatos ao longo de vários anos, daí vários atletas começam a surgir como especialistas em Kings League, assim, no tipo de futebol que a Kings League pratica. Então, claro, alguns já são, né? Mas assim, virar algo mais sistêmico, parrudo. Né? Mais parrudo, com clubes, categoria de base, sei lá o quê, jogadores especializados realmente naquilo, assim, todos os jogadores, né? O cara faz uma carreira naquilo, não alguns ainda, né? Alguns já são, mas eu sei, mas não todos. Então eu acho que daí você vai chegar e falar, não, ele virou um esporte próprio, ele tem vida própria, tudo, ele não tá só se aproveitando que as pessoas que gostam de futebol vão gostar de ver uma versão diferente, mais divertida ou mais jovem, assim, do futebol, né? Então eu acho que ele ainda não, mas assim, é uma coisa muito nova, e acho que ele tem um caminho que ele é até provável que ele vire. Tá? Se ele durar tempo suficiente com essa força que ele tem, eu acho até provável que ele vire. Ou talvez ele absorva o fut-7 e daí vire, né? Daí sim, vire. Fut-7 que é o society, né? Mas assim, ele vire um esporte próprio, assim, com mais força, tá? Então acho que pode acontecer sim. Acho que é um processo ainda. Agora, ameaçar o futebol, não acredito. Não acredito, não. Porque a gente tem que pensar o seguinte: ele é uma competição, é um evento, uma competição que realmente se mostrou muito popular nesse começo, mas a gente tem que pensar que ele ainda é muito popular num nicho, ele é muito popular entre um público mais jovem, né, que é um público que até está mais aberto a essas brincadeiras, essas novidades, essa gamificação do futebol,
né? Então, botar elementos da cultura de games no futebol, de ter essa cultura das redes sociais, essa cultura do Instagram, do TikTok. Criador de conteúdo. De criador de conteúdo, essa cultura das celebridades de redes sociais, pessoas que são fortes de redes sociais, que são donas do time, que vai lá bater o pênalti. Então, assim, você tem todo um elemento ali, um elemento jovem ali, que ainda torna ele um negócio de nicho. É um nicho grande, tanto é que lota o Allianz Parque, mas é um nicho ainda. Sim. É um nicho que tá crescendo. O que eu acho que ele não vira? Primeiro, porque assim... por que a Kings League não é de beisebol? Por que a Kings League não é de vôlei? Por quê? Porque ela precisa da popularidade que o futebol já tem pra ela se sustentar como uma... Porque são pessoas que gostam de futebol, têm uma referência de futebol e vão querer ver um futebol diferente. Entendi. Entendeu? No momento, eu não acho que ela vai acabar passando o futebol. Talvez ela chegue um momento em que, sei lá, passe o futsal. Sim. Mas passar o futebol tem uma história de clubes, de centenários, as pessoas têm um vínculo com esses clubes de décadas e décadas, de gerações da família, cidades que se sentem representadas. Aquilo a Kings League não passa isso. E a Kings League também tem um desafio. Então é um desafio, não tô querendo dizer que não vai conseguir, mas é um desafio que eu espero que as pessoas que cuidam da Kings League já estejam pensando nisso ou em um momento pense, né? Que é uma coisa que, assim, é comum com produtos criados. Produto pode ser conteúdo, pode ser de forma de entretenimento, que é ligado muito a uma cultura mais jovem. Né? Que a Kings League tem esse público mais jovem ainda como grande parte do seu público, né? Assim, eu não vejo pessoas muito mais velhas, ou assim, são poucas pessoas muito mais velhas que se divertem com Kings League, que fica assistindo Kings League, que fica mobilizado com Kings League, mas é um público mais jovem, um público que às vezes vem do esportes, né? Sim. Vem do videogame, tanto é que tem a Fúria, que é uma equipe de game também, tudo. Então, assim, saber se isso acontecer ou quando isso acontecer, saber fazer as alterações percebendo que as pessoas envelhecem. Né? Isso é um desafio muito para entretenimento de jovem em qualquer área. Revista para público jovem, MTV, canal de YouTube voltado a público jovem, cantores, músicos que faziam músicas voltadas ao público jovem. As pessoas envelhecem. Quando as pessoas envelhecem, aquela brincadeira que elas gostavam quando elas eram adolescentes, quando estavam na faculdade, até quando já era adulto, mas adulto jovem, de repente elas param de gostar ou param de se empolgar tanto. Elas até acham divertidinha, mas é uma coisa mais nostalgia do que elas ficarem consumindo aquilo loucamente. De repente, as referências de celebridades que ajudam às vezes a ancorar a parte da Kings League vão mudar. E os novos jovens que surgem, porque sempre vai existir jovem, mas os novos jovens que surgirem podem ter outras referências. Eles podem ter outras referências de celebridades, mas eles podem ser uma cultura que não é tão ligada à gamificação e a redes sociais. Pode ser que a nova geração seja mais ligada em outro tipo de referência. Sim. Então, e a Kings League talvez tenha que saber se desvincular dessa gamificação ou abraçar as novas tendências que forem surgir dessa nova geração. Se reinventar um pouco. Vai ter esse desafio. Porque isso é um desafio comum. Então, porque isso é um desafio muito comum com quem vive criando conteúdo, criando entretenimento, voltado ao público que às vezes não é nem proposital, não, mas às vezes que acaba sendo voltado ao público jovem. Entendeu? Então, é um desafio. Um desafio. Eu até acho que assim, antigamente, um cara de 25 anos já era adulto, já se colocava como eu sou um adulto sério, 25 anos já tem que estar noivo no mínimo, e no que casar, a primeira coisa que tem que pensar é no filho que eu vou ter, porque 30 anos já tá velho pra ter filho. Eu até acho que hoje a geração é diferente. Hoje, essa cultura de games meio jovem dura até 30 e poucos anos. Então, isso é bom pra Kings League, né? Então, porque sei lá, se tem alguém de 18 anos que gosta muito de Kings League hoje, talvez ele ainda tenha mais uns 10 anos ali. Sim. Assim, ainda tendo esse... A vida útil. Ainda tendo essa visão que vai consumir esse tipo de coisa. Mas talvez em um determinado momento ela pare. Então ela tem que pensar nisso. Então, assim... E achar que vai concorrer com o futebol, daí acha assim, pô, o futebol... Nem um basquete com NBA por trás, sei lá o quê, com o LeBron James como figura, o Michael Jordan consegue competir com o futebol.
Entendeu? Imagina então, assim, vamos Kings com calma, gente. Imagina com calma, entendeu? Assim, tem lugar, até porque tem lugares em que a cultura de rede social nem é tão forte quanto o Brasil, ou quanto os Estados Unidos, quanto a Espanha. A Espanha também é forte, mas tem lugares que não é tão forte assim, né? Então, esses Bira, influenciadores não vão ter tanto poder. eu tenho até uma aspas que eu uso pra provocar o meu amigo no grupo do WhatsApp, que eu falo assim: a Kings League é a WWE do futebol. Essa é Eu já ouvi, eu não sei onde eu ouvi. Quem te falou isso? Ou você Eu falou não com alguém? sei, eu falei. Eu acho que alguém também pode ter tido essa mesma ideia, porque não é genial. Eu ouvi em algum lugar isso aí. Então, Eu vi em algum lugar. Então posso ter roubado de algum lugar, mas eu falo pra ele, só pra provocar ele, um abraço pro meu amigo Caio. Bira, nosso tempo, Caio do infelizmente, acabou. Caio Jacinto. Ah, então não conheço ele. Não Caio pode ser Jacinto. algum Caio que eu conheço e então foi ele que me falou. Não foi. Não foi. É. Mas muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bom, admiro muito seu trabalho, a sua pesquisa com os times que não são tão vistos pela mídia tradicional, é muito legal ter você aqui. Quero que você deixe as suas redes sociais pro pessoal do Eles Que Lutem te seguir, também o pessoal deixar o like, comentar, tudo mais, você já sabe, por favor. @o Bira Leal. O Bira Leal com um na frente, né? O Bira Leal é só isso. É a mesma no Instagram, no Twitter, no X, né? No Blue Sky, no Threads, até no TikTok. O TikTok tá largado, tá? Eu não tenho atualizado, eu esqueço tudo, mas um dia eu tenho que pensar em alguma coisa pra fazer com ele. Mas eu tenho um TikTok lá também. Então, muito obrigado. Lembrando, minha gente, que eu só pergunto e eles que lutam. Até semana que vem, pessoal. Valeu!